Obrigado, presidente Viana, né? Muito obrigado pela presença, pelo convite e pela abertura. E pela coincidência do destino também, né, da foto do nosso DVD. Estamos muito próximos de São Roque, a terra do vinho. Boa noite a todos. Até mais, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Que maravilha, não é? Que coisa grandiosa é o Cresce com essa situação de comunicação via internet. Hoje, com a internet, todos podemos nos comunicar com mais veemência, com mais rapidez, né? Tudo é mais rápido. Que maravilha. Bom, hoje vamos falar a respeito de como falar em público. Para quem não sabe, falar em público é o grande mal da humanidade. Mas como assim o grande mal da humanidade? É que a grande fobia da humanidade. O medo de falar em público ganha até do medo da morte. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, está no top. Falar em público. Segundo a morte, medo da morte, depois medo de avião, medo de água e medo de perder dinheiro. Então percebemos que o clube do medo de falar em público é muito grande. Por isso que eu falo que é um grande mal da humanidade. Eric Demóstenes, 384 a.C., 322 a.C. Muitos historiadores dizem que ele foi o maior orador de sua época. Eu acredito que o Demóstenes foi o maior orador existente até hoje. Inclusive, a história dele é muito pitoresca, porque ele era gago e se transformou no maior comunicador de todos os tempos. Os pais dele tinham morrido, ele tinha os seus tutores, que tomavam conta da herança, aquela coisa toda. E os tutores começaram a roubá-lo. E ele, percebendo, procurou na época alguém que defendesse os interesses dele, e essa pessoa aceitou defender os seus interesses. E estava o Demóstenes passando no local onde acontecia essas defesas, né, na época, e ele participou, acabou vendo uma situação que chamou a atenção dele. Era um advogado da época defendendo o seu cliente. E ele ficou fascinado com aquela defesa, com aquela comunicação, com aquela verdade, né, que o defensor estava defendendo o cliente. Ele percebeu a veemência, ele percebeu que essa pessoa conquistou a plateia, e aquilo mexeu emocionalmente com ele. A partir daquele momento, ele começou a estudar o trabalho da oratória, a estudar a comunicação não verbal do corpo, da voz, como conquistar uma plateia. E através desse estudo, principalmente de comunicação verbal, da voz, ele deixou de ser gago. E hoje eu entendo isso, porque eu tive um aluno no meu curso, que ele era um pouquinho gago, e com 4 aulas de curso, ele deixou a gagueira. E ele tinha passado por fono e tudo mais. Então, os exercícios que passamos vocais, ele acabou deixando de ter esse problema. Pois é, então vocês veem que o falar em público, ele pode ser aperfeiçoado através de técnicas. Pô, se uma pessoa que tinha gagueira está falando melhor, está se comunicando melhor e ganhando a plateia com veemência, eu acho que é uma boa coisa, né? Fobia versus oratória. Como eu falei, esse medo chega a ganhar do medo de avião, medo de água, medo de perder dinheiro e até medo da morte. Eu até faço um trocadilho, que é mais fácil a pessoa estar no caixão, então, né, do que fazer uma homenagem para o ente querido, já que o medo da morte está em segundo lugar. Quais as principais razões do medo de falar em público? Falta de conhecimento sobre o assunto é um deles. Mas acho que isso aí é o básico, não é, pessoal? O básico é a pessoa saber exatamente o conteúdo do assunto, não é? O básico é a pessoa saber o que está falando, saber o que está pensando. E, principalmente, ter decorado, entre aspas,
no mental o assunto. Só que tem duas pontes aí. Tem duas possibilidades diferentes. Muita gente acha que só decorar o assunto, ter o conteúdo no seu consciente, no subconsciente, já basta. Mas não é assim. Porque uma coisa é a pessoa conhecer o assunto profundamente. A outra é passar em comunicação. É diferente. São duas vertentes diferentes. Falta de experiência ou prática de falar em público. Também uma coisa muito básica, não é? Agora, para quem tem esse problema de falar em público, tem um pouquinho de medo, ou muito medo, é bom sempre criar uma situação para isso. Numa aula, numa reunião, se alguém pergunta, quem pode falar? Eu. Levanta a mão. Tem que se atirar. Você fazendo isso uma vez, duas, três, quatro, isso vai progredindo mentalmente. Você vai se acostumando a falar em público. É uma possibilidade muito, até meio difícil no começo. Mas levantou uma vez, duas, três, vão ficando mais fáceis as próximas vezes, com toda certeza. Você vai programando o seu mental de que aquilo não é um bicho de sete cabeças. Falta de autoconhecimento. Esse, para mim, é o primordial. Não é? Afinal, quem somos nós? Como é minha voz quando estou falando ao vivo, sem microfone? Como é minha voz quando sai no material eletrônico através do microfone? Como é meu corpo? Como ele reage de acordo com as palavras, com as frases, ideias que eu coloco em prática? Não é? Como estou fazendo agora? A coisa vem naturalmente. Mas para vir naturalmente, houve um grande estudo atrás disso. Porque eu sou ator formado, eu sou professor de oratória, professor de teatro, trabalho em televisão, cinema, teatro. Então nós tivemos aí um trabalho de autoconhecimento corporal. Para tudo isso acontecer naturalmente, com as mãos, com a máscara, gestos, postura, voz. Percebam a palestra toda que eu brinco com as palavras. Como? Ora coloco um ritmo rápido, ora mais lento. Ora dou uma pausa, espero, ora uma pausa menor. Ora um volume maior de voz, ora um volume menor. Então isso é o brincar com as palavras, com as frases, com as ideias. Só assim vocês conseguirão fazer com que as pessoas não durmam. Aquele almoçou antes de vir para cá, né? Não é minha culpa, gente. Então, as possibilidades são milhões. Basta colocá-las em prática, não é? Então, não existe orador que prospere num tom de voz só. Não existe orador que prospere num volume de voz, numa nuance de voz só, num ritmo só de voz. Ele tem que brincar o tempo todo. E além de se tornar uma coisa interessante na atenção das pessoas, esse brincar com as palavras, para o orador é interessante, é muito gostoso. Porque eu falo desse tema há muitos anos. Aí vocês podem perguntar, mas como você não enjoa falar sempre a mesma? Não, porque eu brinco com as palavras. Acabei de brincar agora com elas. Isso que dá o sabor de falar em público. Então, pessoal, o falar... Agora, não é só falar em público. Porque a comunicação do corretor de imóvel, por exemplo, quando está falando com uma pessoa só ou duas, é a mesma coisa. Se ele brincar com as palavras, falar com verdade, veemência, emoção, através de técnicas, ele vai conquistar aquela pessoa. E precisa das mesmas técnicas que são colocadas no falar em público, falando com uma pessoa só. Porque quem aprender essa técnica do falar em público, ele vai fazer como se fosse um elástico com a comunicabilidade. Ora grande, pequeno, como ele quiser. Ele vai diminuir a nuance, diminuir a voz, não é? Diminuir o gestual para falar com uma pessoa só, porque ele já está tarimbado. Ele já está com know-how de trabalhar corpo e voz em razão da comunicabilidade. Então, o falar em público, o curso de oratória, não é só para falar em público. É para falar com 1, 2, 100, 1000 pessoas. Nesse autoconhecimento também,
Olha lá, falta de experiência, o prático de falar em público já foi. Autoconhecimento. Afinal, quem somos nós? Como é nossa voz? Como reagimos quando nos deparamos com um auditório hostil? Como nos posicionamos corporalmente diante das pessoas? Esse auditório hostil, o que seria? Por exemplo, estou aqui falando com vocês e, de repente, um colega nosso lá do fundo está dormindo. Aí eu já penso aqui, meu Deus, se ele está dormindo, minha palestra não está agradável. Aí uma pessoa do meio cochilando. Aí uma aqui da frente, ela pega, assiste 15 minutos de palestra e ó, vai embora. Aí eu penso, meu Deus, realmente a palestra não está agradando. Nunca deveremos pensar assim. Porque isso é viver em função, em razão da plateia. E não. Você tem que dar o melhor de si, com técnica, com força, com verdade. Fez isso? O resto é com vocês. Vocês podem ou não absorver, depende de cada um. Eu dei o melhor de mim. Com emoção, com técnica, com carinho, com amor, com sabedoria, de acordo com o tema que vocês irão colocar. Agora, pode acontecer que aquela pessoa que está dormindo lá no fundo comeu uma feijoada antes de vir para cá e dormiu. E eu achando que a palestra não estava agradando. Aquela que está cochilando ali, de repente ela tem criança nova em casa, de 3 meses, essa noite ele não dormiu, acabou dormindo ali. Agora essa pessoa que saiu correndo, assistiu 15 minutos e foi embora. De repente, pessoal, ela falou, vou lá no Jeff, só que eu marquei o dentista às 7h15. Então eu vou assistir 15 minutos para não ficar chato e ó, área. E eu aqui pensando que a pessoa foi embora porque a palestra estava ruim. E isso é viver em razão e em função da plateia. O orador nunca deve viver em função da plateia. Jamais. A questão corporal, por exemplo, é o que eu falei. Para acontecer esse caminhar aqui, por exemplo, ó, o trabalho de mão, que vem naturalmente. Né? Isso não vem artificialmente. Olha, eu vou falar tal coisa e fazer com a mão isso. Depois falarei tal coisa e com a mão assim. Depois eu vou... Não existe isso. A coisa é natural. Como eu falei, para eu ter essa naturalidade, eu tive estudos de expressão corporal. E foram anos. Hoje eu posso passar em poucas aulas para vocês. Agora, o que acontece? Num curso de oratória, onde existe o trabalho de expressão corporal, que é o nosso caso, nós fazemos com que as pessoas se conheçam corporalmente. Não só o autoconhecimento mental, mas principalmente o corporal. Nos nossos exercícios, as pessoas irão realizar um trabalho onde cada movimento que ela faça, ela irá saber o que está movimentando, cada músculo, e o porquê, de acordo com a frase e com as ideias. Isso vai trazer uma predisposição para ela trazer a comunicação no não verbal, que é o corpo. E também existe um outro trabalho, que é importantíssimo, é esse que eu fiz agora. Ó, a máscara tem que trabalhar também em cena. A máscara. A expressão facial. Só que para acontecer isso, temos que dar uma predisposição também. Porque os músculos estão meio que dormindo se você não conhece a expressão facial. Então tem que fazer exercícios para conhecê-las e colocar em prática depois. Porque um orador que fala sem expressão facial, esse faz com que a plateia durma também. Percebam que é um conjunto de coisas. Eu até falo, a comunicação, ela é como se fosse uma pirâmide. Tem a base, né? Os tijolos base, que é a expressão vocal, a expressão facial, coordenação de ideias. Tem o espírito também de improvisação, que é importantíssimo numa oratória. E vamos colocando os tijolinhos, até formar uma pirâmide. A maioria das pessoas aí fora, que são milhões de pessoas, não tem um tijolo nessa base. Aqui estamos colocando alguns tijolos para vocês. Eu tenho certeza que saindo dessa palestra, vocês serão muito melhores na comunicação. Estamos passando segredos. São segredos super importantes, porque você botando em prática, se vocês colocarem em prática a metade dos segredos que estão descobrindo aqui, eu tenho certeza
vocês irão prosperar em comunicação melhor do que estavam. O bom orador já nasce feito? Só eu não consigo ser bom? Não é bem assim. Não é mesmo. É claro que colocando assim um exemplo, numa plateia de 100 pessoas, quem está aqui na frente jura que daquelas 100, 99 sairiam melhores do que ela. Mas não é verdade. Dessas 100 pessoas, 99 ficariam com o mesmo medo que a pessoa que está aqui, ou até mais. Sobrou uma pessoa, tá certo? Essa pessoa, ou ela nasceu comunicadora inata, ou fez um bom curso de oratória com Jeff de Oliveira. De preferência, né? Então, o clube do medo de falar em público é muito grande, gente. É muito grande. Como eu falei anteriormente, é o grande mal da humanidade. Agora, felizes daqueles que nascem como o Silvio Santos, Chacrinha, não é? O presidente Lula. Até numa entrevista que eu dei na televisão uma vez, me perguntaram se o Lula era um bom orador. Eu senti que o entrevistador perguntou já achando que ia ter uma resposta pronta. Não, o Lula não tem um bom vocabulário. Jamais eu faria. Não porque ele é presidente. Começa que se ele está na frente do povo, na liderança, é porque ele é um ótimo comunicador. Só que ele usa palavreados de acordo com o que as pessoas querem ouvir. O povo dele quer ouvir o palavreado simples, não é? Então, ele conseguiu botar um foco no público-alvo dele. Ele conseguiu usar uma linguagem que o povo entenda. E o povo entendeu. E sabemos que a grande massa entendeu. O medo. Como administrar o medo na hora da comunicação? Seja numa mesa de reunião ou para uma plateia, respirar sem que ninguém perceba e depois começar a falar. A respiração é um movimento muito importante, porque você respirando profundamente, já dá uma certa calma. Só que temos que aprender a respirarmos de uma forma saudável. Como? Inspirando pelo nariz, jogando no diafragma, não aqui em cima, porque todos vocês já tenho certeza, a não ser que alguém faça yoga, o tai chi ou qualquer outro movimento oriental. Aí saberá respirar da forma correta. Respirando pelo diafragma, você vai adquirir uma técnica como eu estou usando agora. E desde que eu subi no palco, estou usando. Que é você falar muita coisa como agora, sem respirar. E quando eu respirar, ninguém percebe. Porque a força está no diafragma. Porque eu aprendi a respirar, inspirar pelo nariz e segurando a respiração no diafragma. Além de trazer essa predisposição de técnica no falar, é uma respiração saudável. Porque voltamos a respirar quando éramos criança. Esse é o jeito natural e saudável de respirar. É o jeito mais saudável. É voltarmos a sermos criança. Porque no dia a dia, nessa correria, nesse estresse, nessa busca do dinheiro, da prosperidade financeira, prosperidade profissional, esquecemos de respirar da forma saudável. Eu sempre gosto de fazer isso na palestra. A água. Porque temos que quebrar mitos. Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, toma um conhaquezinho, para vós é uma maravilha. Uma gengibre. Cepacol, sei lá, inventam cada coisa. Nunca. Não existe nada ainda melhor do que a água. Porque, no caso do conhaque, da gengibre, eles agridem as cordas vocais. Agridem.
Então você vai falar até pelos cotovelos. Sem sentir nada. A voz fica linda, possante, com volume. Você não sente, porque amorteceu a prega vocal. Só que depois que passou o efeito, aí começam os problemas. Você pode ter até um calo nas cordas. Então a nossa querida água natural refresca, mata a sede, hidrata as cordas vocais, elimina as secreções, é o melhor remédio ainda para o trabalho de falar. Seja falar em público ou como vocês que falam sempre com os clientes, né? Sempre colocar uma água na bolsa, numa mesa de reunião, uma água. Então, quando você vê assim, um palestrante já escolado, tarimbado, com água, tomando água, não é frescura, pessoal. É para limpar as secreções, para você não fazer isso aqui, ó, que também é errado. Eu evito fazer isso. Além de desintoxicar o organismo também, não é? Vamos lá. Com oxigênio renovado no organismo, a calma começa a aparecer. Inclusive tem um trabalho, no nosso trabalho, eu coloco dentro da oratória cromoterapia, para relaxar as pessoas mentalmente, fisicamente. Trabalho com programação neurolinguística, não sei se vocês conhecem, PNL, que é reprogramar a nossa mente, nosso consciente e nosso subconsciente. Tirar todo o lixo que tem lá dentro e botar coisas boas da comunicação. Isso fica cristalizado para o sempre dentro da pessoa. Evite respirar muito fundo, isso causará transtornos como uma tontura momentânea. Então a respiração não é tão profunda assim. Eu vou dar um exemplo de uma respiração do Tai Chi que traz uma calma e renova o oxigênio. Que eu fiz um espetáculo, eu nunca tinha feito espetáculo para mais de 500 pessoas. E eu fiz um para mais de 1000 pessoas. Não era oratória, não era uma palestra, era um espetáculo como ator. Eu fazia Pôncio Pilatos e nunca trabalhei com uma plateia tão grande. E me deixou nervoso. Eu fui para Coxia, fiz 3 vezes isso. Pessoal, eu entrei flutuando no palco. De calma, tranquilidade. É automático. Então, quando vocês estiverem um pouco estressados, ou se vocês forem para um local, uma reunião, algum lugar que vai trazer um certo estresse, vai para o banheiro e faz esse trabalho. Além do trabalho para quem realizar o curso conosco, da autocromoterapia, para acalmar fisicamente e mentalmente. Como estava dizendo, trabalho com programação neurolinguística, cromoterapia, movimentos teatrais, expressão vocal, expressão corporal, técnicas de improvisação e técnicas também para a pessoa absorver o assunto e saber se comunicar depois. Olha lá, tranquilidade através da cromoterapia. Técnicas para trabalhar a tranquilidade emocional através das cores azul e violeta. Essas cores já é científico, pessoal, porque vocês veem aí por aí, em ônibus de longo percurso, uma luzinha azul em cima. Aí a pessoa viaja nesse ônibus, chega ao destino tranquilamente, chega até dormir, e mal sabe ela que ajudou ela a dormir foram as luzes azuis, que traz uma calma, tranquiliza. Haja vista que os hospitais, tem muitos hospitais que trabalham com um tom azul, bem clarinho nos quartos, para realmente dar uma tranquilizada. Isso acontece também com a luz violeta. Então vocês podem realizar esse trabalho sozinhos, sem a luz física. Trabalhando o mental, imaginando a luz azul, entrando pelos pés, pelas plantas dos pés, subindo tornozelos, canelas,
e o corpo todo. Quando chegar na mente, fiquem pelo menos 30 segundos só pensando na luz azul. Vocês irão despertar uma outra pessoa. Para quem tem medo de falar em público, vai para o banheiro e faz esse trabalho. Sairá do banheiro outra pessoa. Passou o momento de estresse numa reunião, vai para o banheiro e faz o trabalho de cromoterapia. Esse trabalho, além de relaxar, tranquilizar emocionalmente, mentalmente e fisicamente, traz o senso de concentração. Porque você está focado, concentrado na luz. E o senso de imaginação e criatividade, que é importante para todo corretor. Opa. Concentração, criatividade e imaginação. Sem um desses elementos, o orador não terá segurança para realizar uma boa comunicação. É como eu estava falando. Nós temos técnicas para trabalhar tudo isso. Porque o orador, o comunicador, como eu falei, seja para uma pessoa ou para 1000 pessoas, ele tem que ter um senso de concentração, foco e principalmente criatividade e imaginação. Por quê? Tudo que eu falar para vocês, eu tenho que acreditar primeiro. Se eu não acreditar, vocês não acreditam também. Agora, para eu acreditar, eu tenho que ter esse senso de imaginação, sim. De falar, pessoal, isso aqui é uma garrafa de Coca-Cola. Quem quer tomar? Eu tenho que acreditar nessa Coca-Cola. Acreditei na garrafa de refrigerante, vocês irão acreditar também. Agora, se eu falar de qualquer maneira, e não acredito, no mental, não imaginar essa garrafa, vocês não irão visualizar também. Então, primeiro, você, com senso de imaginação. Improvisação. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque você pode ter um acidente numa oratória, numa reunião. E aí? Improvisar. Quem está aqui num púlpito falando, principalmente, a pessoa está aqui, aí de repente ela está com um roteiro, ou tem uns que leem, que eu acho que leitura não é oratória. Leitura é leitura. O orador que chega aqui, uma folha, e vai falando, 2, 3, esse é um leitor. Isso até minha mãe, que não tem esse senso de comunicação, ela vem aqui e faz isso. Lê, né? Agora, você criar situações, ideias, palavras, através, de repente, até de um roteiro, não é? É uma outra situação. Agora, por exemplo, eu estou usando com vocês o PowerPoint, o Data Show, não porque eu adore trabalhar com isso. Eu prefiro, paga tudo e vamos embora, vamos trabalhar aqui nós. Só que esse processo trabalha também a programação neurolinguística. Porque as informações, elas serão potencializadas no seu subconsciente. Está aí um segredo. Estou falando, vocês estão ouvindo minha voz, visualizando minha expressão corporal. A mágica da vibração das minhas palavras. E o visual. Eu leio, vocês leem e observam as figuras. Isso potencializa para o subconsciente de vocês. É um trabalho de programação neurolinguística. Então é muito importante. Agora, a improvisação. Eu vou dar um exemplo de improvisação para vocês. Estava eu em cartaz no Centro Cultural São Paulo, como ator, e eu fazia, nesse espetáculo, era uma comédia, eu fazia mais de 12 personagens, era um espetáculo muito grande da companhia Os Sátiros, que hoje é uma das maiores do mundo, é brasileira, nacional. Tenho até formação como ator nos Sátiros. E eu fazia o narrador de uma novela mexicana nesse espetáculo. Só que era um narrador que se contagiava com a novela, sofria com a novela. E ele sofria tanto que ele chegava a matar o personagem principal da novela, que era Maria Pilar. Olha o nome do personagem, Maria Pilar. Mal eu saberia que depois ia trabalhar uma novela mexicana no SBT. Eu trabalhei em Canavial de Paixões, que terminou agora, que ela é mexicana, roteiro mexicano, com atores de direção, adaptação brasileira. Trabalhei também em Jamais Te Esquecerei do SBT. Então esse narrador narrava e chorava, se compenetrava. Aí, num dado momento, ele matava a Maria Pilar. E era mais ou menos assim.
Maria Pilar, vivi com sua mãe doente numa aldeia camponesa. Vítimas do destino, elas encontram na dor a única forma de vida. Massacradas pela sociedade. Elas que viveram de glórias e riquezas, se veem agora sozinhas e prestes à miséria total. Então ele chorava, né? Aí ele pegava a arma e matava ela. Colocava o lencinho aqui e matava a Maria Pilar. Só que num dia de chuva, onde o clima estava um pouco úmido, peguei a arma e falhou, espoleta. Até tinha um ator que é da Globo agora, o Emílio Orciolo, alguém conhece? Ele falou, Jeff, o que você... Nós ficamos suando frio lá na coxia, antes de entrar em cena. O que você ia fazer? A espoleta falhou. Aí eu tentei. Morre, vagabunda! E deu uma coronhada na cabeça dela. Agora, isso é senso de improvisação. Porque o tempo que eu estava puxando puxando o gatilho, uma vez, duas, três, quatro, eu já estava pensando o que fazer. Só que ninguém percebe. E essa piada, a gente chama de piada isso, ficou tão boa quanto a original, que era dar o tiro. E como meu diretor estava na Europa na época, eu falei para o contra-regra, a partir de hoje, tira essa espoleta, porque funcionou. E foi um senso de improvisação. Só que o ator é treinado para ter esse senso de improvisação. Ele aguça esse senso de improvisação, através de exercícios, que é o que eu faço dentro do nosso curso também. Então, vocês percebem que improvisação é tudo. Como eu falei, se o orador ele se perde no roteiro, deixou de escrever uma coisa importante, senso de improvisação. Quando vocês estão negociando alguma coisa, principalmente imóvel, não é? Tem que ter um senso de improvisação. Tem que ter criatividade, imaginação, força na palavra, brilho no olhar, que é o mais importante. Porque muita gente vem até meu curso e acha, não, vou fazer um curso com o Jeff de Oliveira para virar um palestrante. Que nem o narrador da novela mexicana, né? Um grande palestrante. Não. Palestra não é isso. Palestra é brilho no olhar. Palestra é emoção. Palestra é passar a sua verdade para as pessoas. Palestra é veemência, força na palavra. É arrancar uma emoção, um sorriso, como eu acabei de tirar de algumas pessoas. Isso é palestra, o resto é balela. Porque as pessoas já estão... Acabou. Essa coisa do palestrante pomposo, acabou. Porque as pessoas estão escoladas, elas sabem quem fala a verdade, quem não fala a verdade. Não é? E uma outra coisa, vocês que são corretores, com os seus clientes, todos estão carentes de humanização. Olho no olho. Sentir o suor das pessoas. Não existe um robô, um androide que irá tirar uma emoção de outra pessoa. É só um ser humano. Então eu prezo muito a qualidade do ser humano, da reação humana, da emoção humana. Esse é o grande palestrante. Inclusive, um dia, um aluno me perguntou, ele falou, Jeff, eu estava fazendo uma palestra, ele era vendedor. Ele estava fazendo uma palestra e tal. Aí, não sei porquê, eu comecei a comentar uma coisa da minha infância para a plateia. E eu comecei a chorar. E fiquei emocionado. Até hoje, Jeff, eu não sei se eu fiz uma boa coisa nessa palestra. Falei, gente, você arrebentou. Você foi você. Essa palestra, as pessoas que assistiram a sua palestra, nunca mais esquecerão de você. Porque você mostrou a verdade. As pessoas estão carentes de verdades. Estão carentes de amor, de carinho, de afeto. Estão carentes disso aqui, de eu me aproximar de vocês, né? De quase que sentir o pulsar do meu coração. Esse é o verdadeiro palestrante, gente. Haja vista que os pastores de igreja, eles são isso, eles jogam a emoção pura e conquista milhões de pessoas. Hitler, que para mim foi um dos maiores comunicadores de todos os tempos, era na força, na emoção.
na palavra. Não era, vos digo que hoje iremos falar. Não é isso. É força, é verdade. Era a verdade dele. Né? E para vocês verem, com a verdade que ele acha que existia, né? Ele achou que existia aquela verdade, ele colocou na comunicação e quase conquistou o mundo. Quase o mundo vai para o beleléu, através da comunicação. É o que eu falo para os meus alunos. Vão aprender técnicas? Vão. Vão ficar bons na primeira aula? Sim. Até conversei com o presidente. No meu curso eu posso falar, não é para jogar purpurina, falar a verdade. 100% dos alunos saem diferentes na primeira aula. Se tem 20 alunos, os 20 saem diferentes na primeira aula. Melhor que milhões aí fora. Porque eu trabalho com a parte emocional da pessoa também. Então, já aviso, use para o bem. Porque se você for um bom comunicador, você pode usar manipulação. Persuasão é uma coisa, manipulação é outra completamente diferente. Então, temos que ter esse cuidado. Segurança. Como ficar mais seguro no momento da comunicação? Para não ter dúvidas sobre o assunto e não esquecer palavras importantes na hora da explanação, o orador precisa ficar com a mente contagiada pelo assunto. E isso só pode ocorrer através de exercícios. É o que eu falei. Existem técnicas para absorção. Você absorveu o assunto. Depois, técnicas para comunicação. Eu já falei para vocês que são duas coisas diferentes. Embora caminhem juntas, mas não são a mesma coisa. Por isso que muita gente fala, não, vou lá, vou estudar o assunto, estudou todo o assunto, agora eu vou arrebentar na comunicação. Vou chegar na palestra, conquistar todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. Porque ele estudou o assunto, o conteúdo, mas não estudou isso aqui, ó. Isso aqui. A comunicabilidade. Ele não estudou. Aí uma pessoa que estudou o conteúdo, 1/3 que aquela pessoa estudou, mas estudou a comunicabilidade, como fazer o gestual, como falar, como aquecer a voz antes, não é? Como o corpo reagir de acordo com a ideia que ele está passando, esse sairá muito melhor. Aquele que estudou e não estudou a comunicação, dançou. Então são técnicas, não tem como. Segurança 2, o que fazer com a mente contagiada pelo assunto? Eu não estou me dando bem com esse... É só colocar as ideias em comunicação verbal e não verbal, que é o que vocês perceberam. O corpo também fala. Então muita gente acha que a comunicação é só através da voz, mas não é verdade. Porque se o orador ficar muito assim, o corpo está dizendo que ele está mais ou menos aqui. O corpo está dizendo, eu estou meio desleixado. Agora não. Agora estou aqui para vocês. As minhas pernas falaram. O movimento de mão e braço também fala. Aqui é um movimento de mãos e braços. Plano médio, temos o plano baixo, médio e plano alto. Fechado, médio e grande. Então você trabalha todas essas possibilidades. E temos também o descansar. O descansar de mãos. É isso aqui. Esse é o básico, arroz com feijão. Trabalha mãos, braços, descansa. Tem esse descanso. Cada um vai achar o seu, não é? Então, muita gente não sabe onde colocar as mãos. Aí precisa de um profissional, né, para ver se a pessoa não está descansando demais ou de menos. Se a gesticulação, a expressão não verbal está muito grande, muito pequeno, muito poluído, ou não tem quase expressão de mãos e braços. Então tem que ter um profissional para ajustar isso. Prosperando na comunicação. Confiança independente da reação do público. Isso já falamos a respeito, que é você não se deixar levar pela plateia. É dar o melhor de si, com técnica, veemência, emoção e verdade. O resto é com a plateia. E tem mais uma coisa. Tem plateia e plateia.
Eu posso fazer a mesma coisa que estou fazendo com vocês hoje, vocês absorverem, prestarem atenção, e amanhã vir aqui de novo, fazer com outra plateia e elas se comportarem de maneira, a plateia se comportar de maneira diferente. Às vezes absorvendo mais ou menos, ou todo mundo olhando para cima, porque é uma coisa coletiva. Às vezes aquela coletividade não estava apta mesmo, né, em receber aquilo. E vocês estão mais aptos, de repente, hoje. E também tem o dia. Nesse dia a plateia está apta a receber, no outro dia não está. Além da coisa coletiva, tem a individual também. Então é uma coisa muito complexa para você ficar caindo nas malhas da plateia. Dá o melhor de você, só isso. Opa, mas que coisa, nunca acerta isso aqui. Aqui, o que eu falei. O orador pode, em algumas palestras, adquirir resultados positivos ou negativos, explanando o mesmo assunto. Isso com relação à reação da plateia. Causa a reação do público, onde o orador espera que as reações das plateias sejam sempre iguais. Quer dizer, até uma prepotência da gente. Que, não, eu quero que eles fiquem iguaizinhos àqueles de ontem. Não, os de ontem eram os de ontem. Então, não podemos querer que seja sempre igual. Muito cuidado, atenção, o orador não deve trabalhar em função da plateia. Leiam mesmo isso aí, porque é importante. Como manter a atenção da plateia? Visão. Os olhos não mentem. A emoção e o olhar. Onde e como olhar para a plateia? Bom, eu vou passar essa... Geralmente eu não passo, mas hoje eu vou passar essa técnica. Ora, olho em blocos. Vamos supor que eu divido aqui em duas fileiras, um bloco, depois o bloco do meio e o bloco do fundo. Ora, olho em bloco lateral, meio, meio, lateral. Ora, olho individualmente, alguns colegas já perceberam que eu olhei para alguns individualmente. Então você vai salpicando os olhares. Ora, blocos não tem uma ordem e ora individual. Tomem cuidado para não olhar sempre para uma mesma pessoa, porque essa pessoa pode se sentir constrangida. Então vai salpicando e olhe em blocos. Aquela coisa que falam de olhar no horizonte, esqueçam. Fica super impessoal, as pessoas não se sentem aconchegadas, fica uma coisa muito distante, você fica distante da plateia. Então é errado essa coisa que falam, olha para o horizonte que você se acalma. Não, olha em blocos e individualmente. Algumas técnicas para voz e palavra. Aquecimento vocal, dicção, respiração, ênfases nas palavras, pausas, volumes, entonações e ritmos. Então, durante essa apresentação, eu trabalhei tudo isso. Primeiro, eu fui até o banheiro, fiz um aquecimento vocal. Esse aqui é um deles. Para um lado. E para o outro. É para deixar a língua mais maleável para falar. E, geralmente a nossa língua é rígida. Então deixamos maleável, a dicção sai com mais facilidade. Temos esse aqui também. Junto com a respiração correta. Deixa os lábios maleáveis para falar, para articular bem. Isso para um corretor é fundamental. O cliente não perder uma palavra, uma sílaba do que você está falando. Só através de exercícios. Porque se ele perdeu uma sílaba, ou uma coisa que não saiu, ele não ouviu, isso gera uma insegurança. Então, a palavra, a articulação, a dicção é quase tudo. Pausas. Uma coisa da pausa muito interessante, uma técnica boa para vocês, para segurar a atenção das pessoas, é perguntar, por exemplo, deixa eu fazer aqui um exemplo. Então, pessoal, trabalhamos com projeção mental e com cromoterapia. Agora, mas o que é cromoterapia?
Cromoterapia é o trabalho das cores. Perceberam que fiz uma pergunta e respondi? O que é cromoterapia? Dê uma pausa, ficou um suspense no ar. Esse suspense, até o fulano que estava dormindo no meio, ele levanta para saber o que vai vir depois. Traz um suspense, uma coisa no ar. Fez a pergunta, deu uma pausa e depois você mesmo respondeu. Agora, se alguém da plateia ou da mesa responder, não tem problema. Você fala, é isso mesmo, colega, é verdade. É o trabalho das cores para o bem-estar físico e mental. Ótimo, aí você teve uma interação com a plateia. Mas essa pausa é de fundamental importância para assegurar a plateia. Se você colocar umas perguntas dessas durante uma oratória, umas 3, 4, 5 vezes, pronto, está maravilhoso. Os volumes são aqueles que eu falei para vocês, que é trabalhar vários tipos de volumes. Vocês percebem que às vezes eu falo mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo, rapidamente, mais lento. Persuasão através de qualidades pessoais. Vamos voltar lá melhor. A respeito das qualidades pessoais, embora vocês não saibam, todos vocês, sem exceção, têm qualidades em comunicação. Todos. Ou num olhar, ou numa boa voz, ou numa boa dicção, ou numa boa máscara, ou num bom sorriso. Alguma coisa de comunicabilidade vocês têm. Uma ou mais. O que nós fazemos? Vamos diagnosticar quais são suas qualidades, aquelas que você de repente sabe e aquelas que você não sabe, para colocarmos como carro-chefe na sua comunicação. Aí eu falo assim, que nem o Paulo, sua voz é ótima, vamos botar a sua voz como carro-chefe. Não, melhor a sua máscara. Sua máscara é tudo. Você vai botar sempre na comunicação a sua máscara, né, que é o trabalho de expressão facial. Aí chega uma outra pessoa, nossa, sua dicção é ótima, vamos trabalhar a sua dicção. Vamos fazer uma técnica para você usar sempre de melhor maneira a sua dicção. Colocar em ênfase a sua dicção. Aí você vai ganhar a plateia. Então vocês terão vários carros-chefes para essa comunicabilidade. Só que muitas das vezes vocês têm alguma coisa muito boa, mas não sabem. Esse é o grande problema. E as imperfeições, iremos tirá-las. Pois é. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você coloca um realce naquela comunicação, daquela coisa boa que você tem na comunicação, aqueles problemas que você tem, eles ficam bem leves, as pessoas quase nem percebem. Porque a luz, é o que eu falo, não existe escuridão. Existe ausência de luz. Não deixa para decidir o que irá dizer na abertura apenas quando estiver na frente da plateia. Esse é um erro que as pessoas cometem muito. A pessoa vai, estuda o material, põe o conteúdo no subconsciente, gravou. Aí aprendeu as técnicas com o Jeff e vai lá e começa a treinar as técnicas e fica apta a fazer uma palestra, realizar uma palestra. Só que ela se esqueceu de treinar a introdução, a abertura da palestra. O que falar para as pessoas? Bom dia, boa tarde, os componentes da mesa, o que eu faço, meu Deus? Pronto. Se você não treinou a introdução, você vai dançar com o resto. Porque é o momento crucial, o início. É o momento que a adrenalina está a 1000. Só que você aprendeu as técnicas, né? Deu uma baixada na adrenalina, mas se você tiver uma insegurança de não saber o que falar na introdução, a adrenalina volta. Aí você se perde todo. Então temos que treinar até a introdução. Agora que eu lembrei da adrenalina, a respeito da adrenalina, ela acontece no nosso organismo porque é natural isso. Quando sentimos medo a alguma coisa, que nós criamos no nosso mental, ela acontece para corrermos esse perigo, para os nossos músculos ficarem mais resistentes, para corrermos. Isso desde os nossos irmãos primatas. Só que no momento da oratória, ou de uma reunião, você não pode correr. Se você criou o bicho-papão do orador imaginário, de que você não pode, não consegue, que você é inseguro, pronto, a adrenalina vem. Agora, com o nosso trabalho, essa adrenalina vai diminuir. Não vai chegar a 0. Eu não quero que chegue a 0. Primeiro que vocês não conseguirão, nem eu.
Você sabia de uma coisa? Eu tenho medo de falar em público também. Só que o meu medo, vamos colocar em números de 0 a 100, ele chega aos 10, 15. Se vocês têm um medo de 80, 90, eu faço chegar a 10 ou 15. Agora, por que esse 10 ou 15? Porque quando eu não tiver mais esse pequeno medo de falar em público, eu nunca mais trabalho em cinema como ator, nunca mais trabalho em teatro, televisão, não dou mais aula de oratória e não faço mais palestras. Porque aí não tem graça. Tem que ter um leve friozinho. É a emoção da vida, estamos vivos. Não é? Eu não acabei de falar que é pura emoção a palestra? Você tem que estar emocionado também. Mas esse 10, 15 não me atrapalha em nada. Me dá mais gás para trabalhar. Esse é o grande lance. É trabalhar adrenalina em prol da oratória. Então temos que ter um pouquinho de medo só. Inclusive eu dei um curso para um cientista da USP, e ele fez o curso comigo para realizar uma palestra na Itália. Era o único cientista brasileiro na Itália. Fiquei até lisonjeado de ter me procurado. Né? E eu fiquei assim na expectativa de saber como foi a palestra dele na Itália, já que era uma situação especial, importante para o país. Né? Bom, eu sei que ele voltou da Itália, eu super ansioso, ele veio com a esposa dele conversar comigo, e falou, olha, Jeff, eu confesso que quando me chamaram, era uma plateia mais ou menos assim, né? Onde o cientista ficava aqui, ele explanava e daí ia trocando. O cientista do mundo todo. Aí ele falou, quando chamaram, ele estava no meio da plateia, ele falou, Jeff, o coração disparou. Mas quando eu levantei da poltrona e comecei a caminhar, veio tudo à tona, tudo que eu aprendi com você. Porque eu trabalho a parte emocional, cristalização mental, programação neurolinguística. E foi vindo. Quando ele chegou no palco, ele foi lá e arrebentou, graças a Deus. Arrebentou. Aí ele me falou que tinha um russo que passou mal. Passou mal, começou a suar, a transpirar. Teve um americano que teve que pedir água para ele. Ele passou mal. O medo de falar em público. Eu conto essa história porque, para vocês perceberem que a comunicação, ela pega em todos os setores. Eu falo do cientista porque o cientista, se for analisar, na área de inteligência, na área intelectual, é o top, é o cientista. Ele tem um conhecimento vasto daquilo que ele está trabalhando, muito grande. Então, isso pega de cabo a rabo em nossa sociedade. E ele foi tão bem que até a esposa dele depois veio fazer o curso com a gente também. Então, foi bem próspero. O início da comunicação. Em uma ou duas frases, comentamos sobre o assunto que será falado. Isso dizendo qual é o assunto principal e seus tópicos. Vou dar um exemplo para vocês de como começar uma oratória. Cheguei aqui no palco, boa tarde a todos, ou boa noite a todos. Se não falar o meu nome é Jeff de Oliveira, sou professor de oratória. Aí fala sobre o tópico. Hoje iremos falar sobre comunicação em público, falar em público. Esse é o tema. Dentro desse tema, iremos falar a respeito de comunicação não verbal, que é a comunicação através do corpo, porque o corpo também fala. Falaremos também sobre a comunicação, comunicação não verbal é do corpo, e comunicação verbal através da voz. Como aquecer a voz, como ter uma boa dicção. Falaremos também a respeito de cromoterapia para a tranquilidade emocional. Então, perceberam, coloquei um tópico, o principal assunto, e depois subtópicos. Não é? Então vocês começam assim. É claro que se tiver uma composição de mesa, vocês vão agradecer as pessoas da mesa, né? Aquela coisa toda. Não logo o Corinthians, pelo amor de Deus. Não, mas meu pai é corintiano, não tem problema. Não. É o Ronaldo que ligou amanhã? O Ronaldo ligou para ele aqui, gente. Vamos lá. O que eu falei, ó, tudo é um bate-papo, até com o hino do Corinthians e tudo mais. Regado a hino do Corinthians. Não é? Tem algum palmeirense para pôr uma musiquinha do Palmeiras? Para fazer um... Contrabater aqui. Hã? Pô, estou em casa então, pô. Que maravilha. Tudo é um bate-papo.
Aproveita esse momento inicial. Nossa, gente, olha. Ai, que maravilha. Sabe o que eu tenho que mostrar para os corintianos? Eles vão bater em mim. Ah, Felipão, olha lá. Que maravilha, hein? Aproveita esse momento inicial conversando com os ouvintes, como se estivesse conversando com amigos. Esse é um dos grandes segredos de falar em público, pessoal. É vocês baterem um papo, não é? Eu acho legal quem tem a facilidade de contar historietas, não é? Fazer uma leve brincadeira com piadas brancas, não piadas negras, né? Piadas mais amenas, mais leves, não é? Contar uma pequena historieta. Por exemplo, vou contar uma bem pequena aqui de Jesus, né? Vamos falar a respeito de pessoas que têm que pensar, ver o lado positivo em tudo. Não só ver coisas negativas, nas coisas ruins que acontecem, mas ver o lado bom das coisas. Aí você faz uma analogia. A analogia que eu faço é uma historinha de Jesus. Jesus andando com 2 apóstolos no deserto e se deparam com um cão morto, um cão no chão. Aí os apóstolos chegam próximos, Jesus também, e um deles fala assim: nossa, Jesus, mas que cheiro horrível, que cheiro ruim que vem desse cachorro, desse cão. Aí o outro apóstolo fala: nossa, mas a pele está feia, toda se desfazendo. Então Jesus fala: mas que dentes lindos, até parecem pérolas, de tão lindos que são. Pronto. Jesus achou uma coisa boa naquela coisa ruim que eles estavam achando. É uma pequena historieta. Então é sempre bom contar uma pequena história, não prolongar muito a história, ou uma pequena piada de corintiano. Brincadeirinha. Brincadeirinha. O grande finale. Como terminar uma oratória? Opa. Como terminar uma oratória? Terminou? Vocês começam a dar uma pincelada no que foi falado. Hoje vocês perceberam a importância de falar em público, como aquecer a voz, a importância da tranquilidade emocional e física, trabalhando a cromoterapia, a importância do autoconhecimento físico e do autoconhecimento emocional. E principalmente ficaram sabendo que quem não se comunica se trombica, como dizia nosso querido Chacrinha. Então você dá uma pincelada no assunto e termina com uma frase forte, como essa: quem não se comunica, se estrombica. E termina a oratória. Eu quero dar um presente para vocês de comunicação. Nada mais justo do que colocar para vocês a arte mais ampla no sentido físico, emocional e espiritual, que é a carreira do ator, que é a dramaturgia. E vou dramatizar uma poesia para vocês. A poesia, sim, que sai da boca de quem pensa com poesia, que sai das entranhas de quem vive a poesia, que sabe deslizar de uma caneta no papel de pão e invade uma sala com violência de uma pena caindo, que invade os nossos ouvidos como um doce manjar da boca. Ah, poesia sim, que coloca o sol na janela, que faz a angústia ser exibida sem dor, que faz as palavras flutuarem no mar de sonhos e fantasias. A poesia sim, que faz o homem voar como um falcão rumo aos braços do Criador. Obrigado. Os aplausos, para quem não sabe, eles são de origem grega, onde eu fiquei um pouco emocionado. Deixa eu voltar aqui. Isso é oratória.
onde eles chamavam, através da palma, chamavam os deuses para participar do momento da dramaturgia, do espetáculo de teatro. Só que foi aumentando o ritmo e se transformou num aplauso. Agora, vamos dar um aplauso para todos nós. Agora podemos ir às perguntas.